Olá, meu irmão e minha irmã, sejam muito bem-vindos ao Lições para a Eternidade, o seu programa de estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Eu sou Moses Coutinho, sou obreiro na instituição Instituto de Agricultura e Evangelismo, o IAG. Vocês podem, para aqueles que já conhecem o canal há mais tempo, e especialmente o programa Lições para a Eternidade, estar se perguntando o que eu estou fazendo do lado de cada mesa, porque geralmente eu trabalho como convidado neste vídeo e o pastor Benjamin é quem apresenta. Mas por algumas razões de que ele não vai poder estar presente, está fazendo uma viagem da qual não chegou a tempo, nós estaremos hoje com um formato diferente, eu apresentando, e temos como convidado, neste dia, o Silverino Kiel. Muito obrigado, senhor, por participar. Dá um oi para o nosso pessoal. Bom, é um prazer estar aqui na lição. Já havia algum tempo que eu não gravava. Na verdade, esse ano de 2025 eu passei mais tempo viajando do que aqui na instituição. Mas é sempre maravilhoso poder estar aqui e estudar com vocês a lição, ainda mais o tema de hoje, que particularmente é um tema que eu gosto bastante, Josué capítulo 22. Creio que vai ser uma grande bênção. Amém, glória a Deus. Desde já eu peço para que, se você gosta desse conteúdo, se você já assiste, ou se é a sua primeira vez e você achar interessante, participe conosco. Compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que você veja que vão precisar. Especialmente a lição de hoje, ela vai ensinar muito como lidar com conflitos. E isso é necessário para todos nós. Então eu te peço que se engaje conosco, curta o vídeo, compartilhe. E gostaria de convidar, deixar já aberto o convite, mais uma vez, para os nossos eventos. Nós vamos ter um congresso agora em dezembro. Ainda dá tempo de você se inscrever, está bem perto, né? Mas ainda temos vagas, que vai ser dos dias 23 até o dia 28. Será um congresso realizado pelas pessoas do próprio Instituto. Os palestrantes são aqueles que moram aqui, o Silverino, o pastor Benjamin, eu, entre outros, estaremos palestrando. Agora, em janeiro, nós vamos ter, a partir do dia 16, um outro evento. Vai ser um seminário de como estudar as Santas Escrituras. Vocês estão convidados para os dois. Para saber mais detalhes, entrem em contato. Aqui na descrição, se você clicar em mais, você vai encontrar o nosso site e os nossos números. Muitas pessoas perguntam como adquirir a Bíblia Legado nos comentários, e é aqui que você vai conseguir. Clicando em mais, e em azul em algum lugar vai estar o nosso site. Lá embaixo vocês podem entrar. Tá bom? Agora sim, vamos já começar aqui na nossa lição, mas antes, vamos invocar a presença do Senhor para este estudo. Silverino, pode orar para nós, por favor? Bondoso Deus, querido e amado Pai, que habita nos altos céus, nesse momento queremos implorar a sua companhia, a presença do seu Santo Espírito, que possamos estudar de maneira fidedigna a lição, especialmente o capítulo 22 de Josué, que possam ser lições importantes para a nossa vida. Amém. Nos dê sua graça, seu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, agora sim vamos avançar diretamente para o estudo da lição. E agora nós estamos estudando a lição de número 11, Vivendo na Terra Prometida. Antes de nós avançarmos no estudo, como é de praxe, vamos comentar um pouquinho a lição, e ela tem bem claramente os seus significados. Nós temos aí umas pessoas fazendo um altar, temos um rio, e outras pessoas que estão observando ali como se estivessem literalmente julgando aquilo que está acontecendo, né? E é exatamente isso que a história vai nos trazer. A história aqui de Josué, capítulo 22. Eu até estava pensando, Silverino, que interessante, né? Ainda bem que a Canaã terrestre não era a Canaã celestial, né? Porque, se de acordo com o que alguns dizem, Deus nos transforma na sua vinda, mas nós cremos que desde agora nós temos que estar em transformação para quando entrarmos na Canaã celestial não haver esse tipo de situações aqui. Nós vemos um momento em que quase aconteceu uma grande tragédia dentro do povo de Deus, né? Nós vamos estudar aqui, neste capítulo 22, mas basicamente resumindo o que nós vamos aprender neste capítulo, nós vamos aprender de maneira muito instrutiva com essa história sobre a complexidade das relações humanas, sobre o perigo do julgamento precipitado e também sobre as consequências possíveis dessas atitudes, certo? O nosso verso para memorizar diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Certo. Silverino, o que você poderia fazer um resuminho dessa história para a gente? O que aconteceu ali? Bom, sempre quando eu vou estudar um livro, um capítulo ou um versículo,
eu gosto de entendê-lo dentro do seu contexto maior, justamente para ter maior proveito daquilo que vai ser analisado e também ter mais claro a aplicação disto para a nossa vida. Por mais que o livro de Josué apresente o final da jornada dos 40 anos, ele também indica o início de uma nova experiência. Uma experiência agora em um local fixo, depois de 40 anos sem uma moradia fixa, agora eles estão estabelecidos em Canaã. O livro de Josué, ele se divide numa estrutura bem definida, né? No capítulo 1 até o capítulo 11 é a conquista de Canaã, do capítulo 12 até o capítulo 22, na verdade, é a divisão das terras, 23 e 24 é onde Josué, então, faz o seu apelo final, suas palavras finais. Josué morreu próximo a completar 40 anos em que eles viviam ali na terra de Canaã, na terra prometida. E um aspecto especial é que quando eu estudo tipologicamente o livro de Josué, Josué, quando foi chamado para ser companheiro de Moisés, preparando-se para no futuro ser o seu sucessor, se chamava Oséias. E interessante que o seu nome foi mudado para Josué, que quer dizer, como está, por exemplo, na Septuaginta, Jesus. Então, existe toda uma colocação tipológica por detrás da figura de Josué e sua liderança. Então, Josué agora tem o nome de Jesus, e o papel de Josué, juntamente com Moisés, é dirigir o povo. Entretanto, Moisés, faltando pouco tempo para adentrar em Canaã, na verdade, às margens do Rio Jordão, Moisés morre, e então Josué assume a missão de atravessar o Jordão e introduzir o povo em Canaã terrestre. Em diferentes lugares nós vamos encontrar que a trajetória de Israel durante os 40 anos pelo deserto e a sua entrada em Canaã terrestre é um tipo da caminhada do povo de Deus, e a entrada em Canaã terrestre é um tipo da entrada em Canaã celestial, como você muito bem colocou, ainda bem que não era Canaã celestial. Então, quando eu olho para o livro de Josué, Moses, é muito fácil identificar de maneira simétrica, perfeita, translúcida, esta trajetória do povo de Deus nos últimos dias aqui na história de Josué. Então, quando eu olho para o capítulo 22, Josué ainda está em processo de estabelecimento, ou seja, ele estava dentro, mas o propósito de Deus ainda não havia se cumprido em entregar aquelas terras para aquele povo. É igual, às vezes, a gente pensa assim, eu comi uma banana, e é interessante, ou qualquer coisa, nem tudo que a gente comeu quer dizer que aquilo vai entrar no corpo, porque aquilo pode cair no nosso estômago, a digestão pode ser ineficiente por qualquer tipo de síndrome de absorção, e aquele alimento ser excretado. Então, estar dentro não quer dizer que está dentro. Para estar dentro, verdadeiramente precisa existir a assimilação. Então, nós estamos falando aqui em um período em que Israel ainda não havia, podemos assim dizer, assimilado a experiência da nova terra. Ok? Tanto que nós vamos ver aqui nesse capítulo 22 que, quando eles estavam em viagem, no capítulo 32, o capítulo 33 de Números é um resumo das jornadas de Israel. Então, o livro de Números nos leva até o ano 40º, no 4º mês. E dali por diante, temos ainda 5 meses, 7 meses. Por quê? Porque foram 40 anos e 11 meses de jornada. Então, em Números 32, nós temos o período em que Israel estava avançando para a margem do Jordão. Rubens, Gad e a minha tribo de Manassés se encantaram com a região de Gileade, que é justamente essa região que eles estavam voltando. E a partir do rio, foram 7 anos de atividade. Assim como, né, para o céu vão ser 7 dias de viagem, os paralelos são muitos. Já tô fechando o raciocínio. Então, o que acontece? Quando eu olho para o capítulo 22, eu entendo que Israel ainda está em uns processos de estabelecimento na Terra Prometida e que, antes da assimilação completa de Israel naquela nação, problemas poderiam acontecer. Então, tendo em mente que este livro, na sua completude, é um livro tipológico, assim como o capítulo 10 ali, a senhora White
conecta o sol parando, as pedras de granito caindo, ela conecta as pragas, ou seja, tem todo esse prelúdio maravilhoso ali. Então, se no capítulo 10 tem as pedras caindo e ela conecta aquelas pragas, naturalmente o que vem depois das pragas é a experiência de adentrar em Canaã celestial. Então, o capítulo 22 ainda está num contexto de estabelecimento do povo de Deus. Então, fecho o raciocínio com o seguinte pensamento. Nos últimos dias, a experiência de Números 22 vai ser muito vívida na história do povo de Deus. As divisões religiosas vão acontecer dentro do próprio seio do povo de Deus. Aqui nós temos 9 tribos e meia contra 2,5, faziam parte de um mesmo povo, adoravam o mesmo Deus, mas o fato de diferirem em alguns aspectos de adoração fez com que existisse um conflito entre esses dois grupos, e a maioria, que nós sabemos foi as 9 tribos e meia, quase destruíram as outras 2 tribos e meia se eles não tivessem agido cuidadosamente. Então, nós vamos explorar esse assunto, mas o que vale ressaltar é que o capítulo 22 é altamente aplicável para as circunstâncias que nós vamos enfrentar agora nos últimos dias. Amém, muito bom. Então, depois dessa completa explanação e introdução, nós podemos entender que, além de aplicações para a vida pessoal, nós temos uma aplicação como igreja para tudo isso também, né? Mas ainda nós devemos nos aprofundar, então, nessa história. Bem, vamos avançar então para o dia de domingo. No domingo, a lição vem nos informando, vem nos trazendo um pouco mais do contexto anterior a tudo isso, né? Na verdade, aqui já traz o início, eu gostaria de colocar um pouquinho mais de contexto anterior também. Como você comentou, antes de eles entrarem em Canaã, antes de cruzar o Jordão, as tribos, essas 2 tribos e meia ali, elas se encantaram, né? Lá, na verdade, parece que é mencionado apenas Ruben e Gad inicialmente. Elas se encantaram com aquela região, está em Números 32, pediram para ficar. E na hora Moisés ficou alarmado. Ele falou bem assim, olha, vocês estão cometendo um erro fazendo isso, porque ele entendeu, ou melhor, provavelmente poderia até acontecer mesmo deles nem quererem atravessar. Mas Moisés disse, se vocês fizerem isso, ficarem aqui e seus irmãos forem, vocês vão estar causando o mesmo mal dos 10 espias, que desencorajaram o povo na batalha. Então eles prometeram, né, e juraram que eles estariam junto com os irmãos na guerra de conquista, enquanto somente o gado e as famílias ficariam para trás ali nessa terra. E agora nós vemos em Números 22, que já inicia, né, o capítulo justamente falando isso, de que eles cumpriram o mandado do Senhor através de Moisés para eles. E Josué agora os despede em paz. Né? Moisés consentiu que eles fizessem aquilo, eles realmente cumpriram seu propósito até o fim. E eu achei essa parte, né, bem interessante, já temos algumas lições aqui para nós, eu diria, né? Já vou abrir para o Silverino comentar, mas uma coisa que eu vejo, Silverino, é como que eles disseram isso, como que eles decidiram isso. Vamos lá rapidamente no Números 32, para ver como eles levaram isso, né? Porque Moisés disse, vocês têm uma obrigação agora. Vocês não podem abandonar os seus irmãos. E como foi isso para eles? Olhem as palavras que eles usam. Diz no verso 31. E os filhos de Gad e os filhos de Ruben responderam dizendo, aquilo que o Senhor falou aos teus servos, assim faremos. Nós cruzaremos armados perante o Senhor e entraremos na terra de Canaã para que a possessão de nossa herança deste lado do Jordão possa ser nossa. E depois eles repetem essa informação no verso posterior ainda. Mas é interessante dizerem que eles cruzariam armados perante o Senhor. Ou seja, para eles, o ajudar os irmãos nesse momento não era um dever simplesmente para com os irmãos. Eles levaram isso como um dever... Não era moral, era religioso. Exatamente. Isso é uma coisa muito importante. Muitas vezes nós, e eu estou estudando o livro de Efésios e alguns outros agora, né, vai me vir muitas coisas dali. Mas é interessante que quando se fala de humildade e serviço em Efésios, Paulo diz para os servos se submeterem aos amos como ao Senhor. Ele diz para que as esposas sejam submissas aos maridos como ao Senhor. Ou seja, para que a nossa submissão, serviço e trabalho seja completo e desinteressado, nós temos que fazê-lo como se fosse ao Senhor. E para o Senhor, porque é um dever que Ele nos deu. Amém. Achei isso muito interessante. Tem uma coisa que você gostaria de... Não, pode seguir. Tá certo. Bom, então aqui nós já vimos isso, né? Se nós lermos agora, voltando a Josué, apenas para manter aqui a linha do raciocínio. Josué 22, quer falar? A gente vai seguir nessa linha ainda, desse período de conquista, os 7 anos. Você planejou entrar? Não, podemos avançar. Se você tiver alguma coisa nesse aspecto, pode. É porque a lição também fala dos 7 anos, né? Dos 7 anos que eles atuaram abnegadamente, ajudando a limpar as terras.
E realmente a Bíblia é muito interessante que as lições jorram como um manancial inesgotável, né? Imagina só, eram 2,5 tribos grandes, né? A tribo do primogênito, Manassés também era uma tribo muito populosa. E eles tomaram a decisão de passar junto com eles. Não, a gente vai batalhar. E não foi algo rápido. Não, foram Foram anos 7 anos. longe das famílias. Longe das famílias, 7 anos em batalha. Quando a gente olha guerra, e, enfim, a gente sabe que tantas pessoas morrem. Imagina só, nesse período de 7 anos, quantos homens de Ruben, Gade e Manassés não pereceram nessa batalha. E não desfrutaram nem de Canaã terrestre, nem do seu pedaço em Gileade. Então eles foram muito, muito abnegados em dar esse passo. Mas vamos ver aqui o texto que a própria lição indica sobre os 7 anos. Vamos ver aqui na própria Bíblia? Vamos sim. Capítulo 14, a lição indica o versículo... o capítulo 11, verso 8, a lição indica, né? O capítulo 11, verso 8. Cadê? E o Senhor os deu a seus irmãos... Não, capítulo 11, verso 18, perdão. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Muito tempo, a gente sabe, 7 anos. E aí a lição também indica o capítulo 14, verso 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho 85 anos. Interessante que citou esse texto, mas um texto que poderia ter citado, que para mim esclarece mais, e só com esse texto você talvez não consegue elucidar os 7 anos, é o verso 7, né? 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia. Então, ele tinha 40 anos quando foi enviado a espiar a terra, ou seja, Números capítulo 13. E olhem aí comigo Deuteronômio, vamos ver uns textinhos aqui, moços, me permite? Com certeza, nós usamos muito Deuteronômio para estudar Josué. Então vamos lá, me ajuda na leitura, moços, 2,38. Deuteronômio 2,38. Porque aqui, então vamos lá, matemática, eu vou tentar falar devagar, que todo mundo fala que eu falo rápido. Fala um pouquinho, mas... Olha, o capítulo 14, verso 7 diz que ele tinha 40 anos quando foi espiar a terra. Israel sai do Egito no ano 1445, Êxodo 12. 3 meses depois, eles estavam no pé do Sinai, capítulo 19, verso 1. E o capítulo 34 de Êxodo, ou capítulo 1 de Número, fala que no 2º ano eles partiram em direção à Terra Prometida e logo depois tiveram a experiência de Números 13, ok? Olha aí o capítulo 2, verso 38, Moses. Só tem na minha Bíblia até o 37. 2,14, eu falei 38? Isso, 2,14. 2,14, é que a minha Bíblia tem mais versículos, gente. 2,14, Vamos perdão. lá, diz assim: E o período em que viemos desde Cádiz Barneia até cruzarmos o ribeiro de Zered foi de 38 anos, até que se consumiu toda a geração dos homens de guerra no meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado. Ok, então aqui o capítulo 2, verso 14, diz que dos dias que caminhamos desde Cádiz Barneia, Números 13, momento em que os 12 espias foram espiar a terra, se passaram 38 anos, ok? 38 anos, mais 2 anos que transcorreram do Egito até esse momento, 2 anos. Olha aí o capítulo 1, Moses. De Deuteronômio. Deuteronômio 1, verso 3. Diz assim: E sucedeu que, no 40º ano, num 10º mês, no 1º dia do mês, que Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhes havia dito, que ordenasse a eles. Ok, então eles passaram pelo deserto 40 anos e 11 meses, ou seja, praticamente 41 anos. Agora volta a Josué. Então ali o capítulo 14, verso 7 diz: 40 anos tinha eu. Então Caleb, em Números 13, tinha 40 anos. E o texto diz que, aqui no verso 10, que já se passaram 85 anos. E se ele caminhou 38 anos, desde Números 13 até entrar em Canaã, eu vou pegar minha calculadora aqui para me ajudar. Israel saiu do Egito no ano 1445, em Êxodo 12. De Êxodo 12 até Números 13, Cádiz Barneia, se passaram 2 anos. Então é 1445 menos 2, contagem retroativa. Nós vamos estar ali em Números 13, no ano 1443. No ano 1443,
o capítulo 14 de Josué, verso 7, diz que Caleb tinha 40 anos. Certo. Então eu vou somar esta data, né, Moses? Voltando. 1443 mais 40. E eu vou encontrar qual data? A data de 43. nascimento de Caleb. E o capítulo 14, verso 10 diz que quando ele entrou na terra e estava para possuir a sua herdade, já haviam se passado 85 anos desde o seu nascimento. Então eu vou pegar a data de nascimento de Caleb, tá ficando claro? Sim. 1483 menos a quantidade de anos que ele tinha, que era 85 anos, igual, eu vou ter o ano 1398. E agora eu pego o ano 1398 mais 7 anos, que é o período que os cronólogos dizem, e nós vamos ver isso biblicamente, que é um fato, que é um período de 7 anos, foi utilizado para conquistar a terra de Canaã. Então, 1398 mais 7 é igual ao ano 1405. E 1405 mais 40, 1445. Fechou redondinho igual uma luva. Então, biblicamente falando e matematicamente falando também, eles demoraram 7 anos para conquistar a terra de Canaã. Ou seja, muita abnegação. Uau! Então, depois dessa explicação, nós vemos até quão é importante, né, até mesmo a matemática, para nós entendermos melhor os acontecimentos bíblicos, né? Realmente foram 7 anos, bastante tempo. E aqui, realmente, quando Josué os despede, ele os despede com uma bênção, né? Realmente reconhecendo o valor que eles tiveram durante esse tempo de entrega. Vamos ler rapidamente ali. Diz assim, no verso 2: Vós guardaste tudo o que Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, e obedecestes a minha voz em tudo que vos ordenei. Não abandonastes os vossos irmãos nesses muitos dias até agora, mas guardastes a incumbência do mandamento do Senhor vosso Deus. E o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes prometeu. Agora, portanto, retornai e adentrai as vossas tendas para a terra da vossa posse, a qual Moisés, o servo do Senhor, deu-vos do outro lado do Jordão. E aí ele faz um apelo. E é importante nós notarmos isso aqui. Ele diz no verso 5: Porém, atentai diligentemente em cumprir o mandamento da lei, da qual o mandamento e a lei, da qual Moisés, o servo do Senhor, incumbiu-vos, em amar ao Senhor vosso Deus e em andar em todos os seus caminhos, e guardar todos os mandamentos, e em se apegar a ele. E então Josué os abençoou e os enviou, e eles se foram para as suas tendas. E aqui nós temos então já uma boa explanação do dia do domingo, né? Tem mais alguma coisa que gostaria de acrescentar? Não, Podemos perfeito, avançar. perfeito. Certo, agora nós vemos que aconteceu algo interessante a seguir. A partir do verso 7 vem contando do regresso deles, e o verso 9 nos traz a seguinte informação. E os filhos de Ruben... vamos lá... Vamos pular para o verso 10. E quando eles, que partiram, Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, chegaram aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram ali um altar junto ao Jordão, um grande altar para ser visto. E aí continua dizendo que os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben e os de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar no lado oposto da terra de Canaã, nos limites do Jordão, na passagem dos filhos de Israel. E o resultado nós vemos nos versos a seguir. Eles ouviram isso, aqui diz, né? E se reuniram em Siló para subir e guerrear contra eles. Então nós vemos, a partir daqui também, uma série de outras coisas que aconteceram. Eles enviaram alguns emissários para... Não sei nem se foi inquirir, parece que foi repreender mesmo, né? Eles não chegaram querendo saber o que estava acontecendo. Na verdade, o que o texto diz e o que fica claro no Espírito de Profecia é que eles foram para fazer guerra mesmo, né? Olha só. A intenção era dizimar as 2 tribos e meia. Sim, e nós podemos apontar vários problemas aqui, e um deles, apenas para não deixar como se fosse uma coisa tão feia, né, do lado das outras tribos, apesar de que foi, nós podemos ver que houve um pequeno detalhe aqui. Para fazer algo dessa magnitude, um grande altar para ser visto, era importante haver tido comunicação prévia. E isso é algo que cria muitos problemas em todos os tipos de relações, inclusive dentro deste povo. Se houvesse tido uma comunicação no sentido de, olha, nós estamos com medo de esquecer o Senhor, nossos filhos, então nós vamos fazer um altar memorial, porque existiam 2 tipos de altares, não existia só altar de sacrifício, né? Tanto é que o que aconteceu quando eles cruzaram o Jordão? O que Deus mandou Josué fazer? Fazer um altar. Faça um altar com um memorial do livramento que Deus fez para vocês aqui. Então, essa era a intenção deles, mas por não haver uma comunicação prévia, ocorreu
de eles aumentarem a chance dessa suspeita no povo de Israel, que não é justificado também, porque a maneira como eles atuaram não foi de alguém que simplesmente estava em dúvida, eles ficaram mais que em dúvida, parece que eles ficaram irados ou apavorados, seja o que for. Se reuniram para fazer guerra diretamente, né? E, bom, quando nós olhamos então para a atitude do povo de Israel do outro lado, né, nós podemos ver aqui no verso, vamos ver o verso 15 agora, quando eles enviaram as pessoas, né? Eles vieram até os filhos de Ruben, até os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés e a terra de Gileade, e falaram com eles, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que transgressão é esta que cometestes contra o Deus de Israel, ao vos desviardes neste dia de seguir ao Senhor por terdes edificado para vós um altar, para que pudesseis vos rebelar? Como é que nós chamamos isso aqui? Já está acusando de rebelde. Já. Isso aqui não é uma inquirição para saber o que está acontecendo. Isso aqui é um julgamento de motivos. Um julgamento. Eles se esqueceram que poderia haver altares por duas razões, né? Fizeram juízo de valores. O que você gostaria de comentar aqui, Silva, já entrando nessa parte da história? Olha, eu gostaria de mencionar o seguinte, que aqui no capítulo 22, no verso 9, tem uma palavra que eu sublinhei. Sim. A palavra separaram-se de Siló. A palavra separaram-se de Siló, ela é cheia de significado. O capítulo 18:1, né, vai falar que e toda a congregação dos filhos de Israel se reuniram em Siló, armaram a tenda da congregação, e depois que a terra lhes foi sujeita. O Patriarcas e Profetas 314 diz que Siló se tornou o centro oficial de adoração. E a arca permaneceu ali por 300 anos até o incidente, no caso de Eli e os seus filhos. Então, aqui já começa o primeiro elemento, né? Separaram-se de Siló. É interessante perceber que muitas pessoas têm dificuldades de aceitar que outros possam ter a liberdade de adorar fora do lugar designado. E quando uma pessoa diz que ela gostaria de adorar fora do lugar designado, isto torna as pessoas que estão vinculadas ao local designado, torna as pessoas irascivas, vociferam contra a pessoa que quer ter aquela atitude. E esta questão de adorar aqui ou adorar ali, embora o altar seja memorial, o que foi levantado, é uma coisa que perdurou na história de Israel. Quando a gente olha, por exemplo, para João 4, Jesus, com a mulher samaritana, revelou os mais profundos segredos do seu coração. E quando ela deu-se conta de que aquele era o esperado Messias, ao invés dela perguntar: Senhor, como eu farei para me curar de todos os pecados? Como eu me limparei? Como eu vencerei o adultério? Qual foi a primeira coisa que ela perguntou? Onde nós devemos adorar? Aonde, Senhor? Já que você está aqui, eu sou uma prostituta, uma pessoa que vive com homens alheios e com homens casados, mas eu quero adorar no lugar certo. É aquela velha frase de um missionário que eu me esqueci o nome. A igreja procura melhores métodos, enquanto Deus procura melhores homens. Ela estava preocupada com o local de adoração. E Jesus disse: minha filha, com o caráter que você tem, nem aqui, nem em Jerusalém vai servir. Deus procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Desejado 189 diz assim: não é um monte sagrado e nem um monte santo que nos recomenda a Deus, mas é o adorá-lo em espírito e em verdade, levando a nossa religião a todos os deveres do nosso dia a dia. Então, o fato dessas 2,5 tribos terem se afastado do local designado de culto trouxe problema. Aqui, irmãos, posso ler um fragmento? Com certeza. 518 do Patriarcas e Profeta diz assim: os representantes do povo reunidos em Siló, local designado, ou seja, ali estava a conferência geral, no calor da sua excitação. Você usou essa palavra, não usou ou algo similar, que ficaram excitados, né? Exaltados. No calor da sua excitação e indignação, propuseram sair e fazer guerra imediata. Ou seja, eles foram para fazer guerra imediata. Aqueles transgressores, pela influência de alguns um pouco mais cautelosos, as 2,5 tribos não foram extintas. Uau. Senão, teriam destruído 2,5 tribos. Só fala a referência que o pessoal sempre pede. 518, Patriarcas e Profetas. As 2,5 tribos haviam estado em falta, cometendo um ato que dava lugar à suspeita. Deveriam ter falado o que iria fazer. Os embaixadores tomando como coisa certa. Tá vendo que interessante? Tinham certeza. Como coisa certa.
de que seus irmãos estavam em culpa, a eles se dirigiram com ásperas censuras, acusaram-nos de rebeldes contra o Senhor. Uau. Então, realmente, se não fosse um ou outro mais cauteloso, teria dado coisa ruim. Sabe quem foi o pivô para aquecer toda aquela situação e ir contra eles? Teria sido, por acaso, o sacerdote? Finéias. Finéias. Interessante, né? Finéias resolveu o problema de Números 25. Ele atravessou aquele príncipe israelita com uma princesa midianita. E agora ele se inflama. Mas agora o que Finéias tem é zelo sem entendimento. A gente vai ver um pouco mais para frente, eu quero elaborar um pouco melhor isso, mas pode seguir, Moses. Tá ótimo. Apenas uma observação, ou melhor dizendo, vamos meditar um pouquinho sobre isso aqui. A lição faz uma pergunta no final que eu achei interessante, que é para reflexão. É mais uma coisa, eu diria no sentido justamente de funcionamento mental. Isso é uma área que o Silver tem estudado, ele gosta disso, né, tem se aprofundado. O que você acha do que nós poderíamos comentar sobre isso aqui? Está dizendo aqui a pergunta. Não devemos julgar os outros. O que isso significa? Por que é tão fácil chegar a conclusões erradas sobre a motivação de outras pessoas? Olha, que pergunta boa, Moses. Que pergunta boa. E eu gostaria de introduzir respondendo usando um fragmento do Patriarcas e Profetas 519 que diz: Quanto muitos sejam bastante sensíveis e não suportam a menor censura em relação à sua conduta, estes mesmos são demasiadamente severos ao julgar os outros. Ou seja, comigo, não, sensibilidade, mas quando... Ou seja, a pessoa que tem facilidade em julgar, ela tem facilidade em dimensionar os processos pelos quais nós devemos tecer um juízo. A Bíblia não diz que nós não devemos julgar. Mateus é claro, julgue, mas você vai ser julgado pela mesma medida que você julgou. Então, o julgamento é bíblico. 1 Coríntios 5, julgai esse que está em pecado no meio de vós, lance-o fora. A questão é que tipo de julgamento eu vou fazer e quais ferramentas eu vou utilizar. Eu vou utilizar o meu sistema límbico ou eu vou utilizar o meu lóbulo frontal? O sistema límbico está relacionado às emoções. O lóbulo frontal, especialmente o dorso lateral dianteiro, está relacionado ao juízo analítico. Então, tem até um grande escritor da área da mente, Daniel Kahneman, ele tem um livro muito interessante que é Rápido e Devagar, Duas Formas de Julgar. Então, ele faz uma análise profunda do nosso lóbulo frontal, onde reside o poder de decisão e que envolve o poder de julgamento, e o nosso sistema límbico. Então, tudo aquilo que o cérebro entende que pode colocar num processo automatizado, ele automatiza esse processo. Quando você começou a dirigir carro, você conseguia passar marcha no carro sem pensar? Jamais. Relacionar isso com o debrear, com o acelerar? Não. Você não tinha que pensar em cada processo? O que aconteceu depois de um ano? Até hoje eu não sei. A marcha vai passando. Ou seja, às vezes você não sabe nem que marcha tá. Por quê? Porque se tornou um processo de decisão automatizado. Isso acontece com inúmeras coisas. Então, existem situações que nós não precisamos parar para pensar. Responde rápido. Quanto que é 1 mais 1? 2. Agora, quanto que é 300 vezes 70? Aí já tem que usar uma calculadora. Ou seja, aí você vai ter que usar o sistema de processamento 2. Então, o sistema 1 é o sistema de pensamento automatizado. É quando eu tomo uma decisão baseada no meu sistema límbico. Ou seja, comumente decisões relacionadas ao coração ou decisões precipitadas, que sejam elas assertivas ou não, eu vou tomá-las mais baseado no meu sistema límbico, que é o sistema das emoções. E geralmente isso acontece em coisas que eu não preciso deliberar, coisas que eu não preciso refletir, que eu não preciso raciocinar. Eu encosto a mão numa panela quente, eu não penso. Agora o meu cérebro, sistema nervoso central, tem que mandar um comando para o sistema nervoso periférico para que a minha mão saia da panela. Já queimou o dedo. Não, encostou, tirou. Ou seja, são respostas automáticas. Sim. O sistema 2 de processamento é o sistema analítico. É quando você precisa deliberar a situação para dar uma resposta. E no mesmo livro do Daniel Kahneman, que não é o Espírito de Profecia, ele diz que nenhum julgamento de cunho moral quanto a outras pessoas deve ser tomado com o sistema 1 de análise.
Ou seja, porque se eu tomo isso com sistema 1 de análise, corro grandes riscos de tomar uma decisão equivocada e tecer um juízo de valores não verdadeiro e comprometer a integridade de outros, como o que estava acontecendo aqui. Finéias foi assertivo na sua primeira decisão, e eu tenho certeza que quando ele decidiu matar aquela pessoa, lá em Números 25, pode ser que ele tenha usado o sistema 2, porque senão talvez teria sido um homicídio. Sim. Então ele raciocinou, ele analisou, para esta praga cessar, eu preciso expiar o pecado do povo. Houve um raciocínio, uma deliberação sobre aquele fato. E nesse caso aqui, infelizmente, ele agiu baseado pela emoção. E aí entra outra questão, que é quando nós tomamos decisões baseadas em histórico. Ok? Naturalmente, se eu cometi uma falha com você, de uma natureza X, e você me repreende por aquela falha, passam-se alguns anos, eu cometo a mesma coisa, existe psicologicamente, por causa de caminhos neurais, uma série de fatores, a possibilidade de agora você não deliberar sobre essa segunda atitude, porque talvez agora as motivações sejam outras, e talvez até de fato você mereça a repreensão. Mas aí, por causa de você não ter deliberado o assunto, você pode me julgar negativamente. Sim, isso vai ser mencionado, inclusive, na próxima lição de terça-feira, né? Uhum. Exatamente sobre isso nós vamos até aprofundar um pouco mais. Mas certamente nós podemos agora aplicar o que você disse cientificamente, né, para aquilo que está na lição. Primeiro, quando nós podemos chamar que palavra nós podemos usar para aquilo que Finéias aplicou da primeira vez? Um juízo. Uhum. Isso tem até a ver com o juízo, raciocínio. A segunda vez aqui já fala que eles vieram como? Inflamados. Emocionados. Sistema 1 e sistema 2, totalmente. E inclusive, quando nós estamos irados, irmãos, nenhuma decisão deve ser tomada. Em ira, todas as decisões estão passivas de ser irracionais, como o senhor acabou de explicar cientificamente. A questão da ira, quando nós tomamos uma decisão, pode nos levar a tanta irracionalidade que nós vamos, inclusive, eu estava vendo algo um tempo atrás sobre isso, começamos a nos agarrar a qualquer coisa que vá contra aquilo que nós queremos. Então, por exemplo, os filhos de Israel ouviram isso no verso 12. Ouviram o quê? Os filhos de Ruben e Gad, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar. Eles ouviram, nasceu a ira e eles atuaram como se já houvesse tido uma definição completa daquilo. Mas isso foi irracionalidade. A informação não veio, olha, eles estão fazendo sacrifícios. Não foi essa a informação. E ainda assim deveriam conferir. Porque poderia ser uma maledicência. Nesse caso, a informação veio pela metade, eles concluíram o resto e realmente quase avançaram para uma tragédia no povo de Deus. Imagina. Houve situações em que quase foi extinta uma tribo posteriormente, do Benjamim. Imagina isso no começo da história, quão terrível teria sido. Bom, e na verdade, Espírito e Profecia, né, a página 520, diz que não aconteceu isso, não foi por causa das 9 tribos e meia, né? Mas foi por causa da sabedoria das 2 tribos e meia. Exatamente. Muito bem. Vamos avançar para terça-feira, que nós já podemos avançar naquele tempo. Eu posso, então, você falou que Finéias usou juízo em Números 25. Isso. Eu gostaria de substituir essa palavra, se você me permitir, por zelo. Claro. A Bíblia diz que nós devemos ter zelo? Com certeza. Ensina isso? A Bíblia diz que Deus é zeloso de nós. A Bíblia diz que Paulo, eu estou zeloso de vós. Então, zelo é uma coisa presente nas Escrituras. Necessária e saudável. Mas eu queria te fazer uma pergunta, moço. Existem quantos tipos de zelos? Olha, pelo menos 2. Pelo menos 2. Um é o zelo com entendimento, que é o zelo de Números 25. E o outro é o zelo sem entendimento, que foi o zelo de Josué 22. Romanos capítulo 10, verso 2 fala que vocês têm zelo, mas zelo sem entendimento. Olha aqui, rapidinho. Segundo Reis, um outro momento em que o zelo sem entendimento aparece, até mesmo fazendo a vontade de Deus. Capítulo 10 de Segundo Reis. Você me ajuda na leitura? Verso 16. Claro. Diz assim: E ele disse, vem comigo, e vê o meu zelo pelo Senhor. Assim eles fizeram-no andar na sua carruagem. E quando ele chegou a Samaria, ele matou todos os que restaram de Acabe em Samaria, até que o destruiu, segundo o dizer do Senhor, o qual ele falou a Elias. Aqui é interessante, Jeú recebeu uma ordem de Deus. A ordem de Deus era que ele exterminasse a família de Acabe. E quando ele chegou e encontrou esse personagem aqui, Jonadab, aquele mesmo lá dos recabitas de Jeremias 35, foi um antepassado dele. Ele falou, vem comigo e você vai ver o zelo meu no Senhor.
E interessante, eu não me lembro agora a referência, mas quando a senhora White comenta esse verso 16, ela fala que Jeú se excedeu no seu zelo. E a sua exaltação foi além daquilo que Deus pediu, ou seja, foi zelo sem entendimento. Então, até mesmo, às vezes, fazendo a vontade de Deus, nós podemos ter zelo sem entendimento. E isso é muito comum. É interessante perceber que tem pessoas que vão a critérios além daquilo que Deus pediu. O zelo sem entendimento é tão negativo quanto a falta de zelo. Eu posso ainda dizer que o zelo sem entendimento caminha em degraus mais altos ou vai a camadas mais profundas do que uma pessoa que fica na inércia. Porque o zelo sem entendimento nos aproxima do farisaísmo. É quando planejam a morte de Estevão, orquestram toda uma situação para que Estevão blasfeme e depois rasgam as vestes e falam, ele blasfemou. Puro zelo sem entendimento. Então, o que nós vemos acontecendo aqui em Números 22 por parte dessas 9 tribos e meia e mais pertinentemente com Finéias, né? Finéias, zelo sem entendimento. E me parece interessante, porque certamente Finéias não era um homem mal intencionado. Não. O zelo sem entendimento pode chegar a mim e a você. E eu tenho certeza que nenhum de nós dois é mal intencionado. Então, eu creio que todas essas histórias e pessoas da Bíblia servem para nos ensinar. Nós costumamos nos colocar do lado bom, né? Imaginando o que vão fazer com a gente, mas será que nós já nos colocamos do lado de cá, do que nós podemos fazer com os outros? Quando nós olhamos para Finéias, eu vejo mais uma repetição daquilo que eu tenho visto por toda a Bíblia. Quando você vai estudando de maneira superficial inicialmente, né, ou eu diria nem de maneira superficial, mas poucas histórias ali, você sempre fica com uma imagem de uma pessoa. Então Josué era quem? Josué era um homem assim, temente ao Senhor, obediente, valente, ok. Finéias, um homem decidido pelo Senhor. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas você vai vendo que a Bíblia também revela outros lados dessas pessoas. Então nós vemos que Davi cometeu um erro terrível, vemos que Josué deixou de consultar o Senhor em momentos que deveria ter feito, e que Finéias, que era zeloso por Deus, também acabou sendo zeloso por sua própria mente em algum momento. Ou seja, todos os homens da Bíblia, está escrito no livro Patriarcas e Profetas, se eu não me engano, no capítulo 71, no começo, primeiro parágrafo, que os homens e as histórias da Bíblia, ou melhor, a Bíblia, o texto bíblico, dedica pouco tempo a exaltar as virtudes do ser humano. Inclusive ela está falando disso na história de Davi, né? Exatamente, na queda de Davi. Então ela diz que ela está ali para mostrar quão baixo é o homem, quão fraco ele é separado de Deus. Então que nós levemos isso como uma lição para nós, não sempre olhando apenas para o lado daqueles que sofrem, mas imaginando o lado daqueles que estão causando sofrimento. Será que nós não podemos passar para lá sem perceber? Muito importante, eu creio, nós dedicarmos o pensamento a isso. E já entramos na terça-feira, eu creio que já estamos praticamente no fim da lição de terça-feira, mas eu apenas gostaria de mencionar um outro detalhe, porque a lição foca bastante no fato de que as sombras do passado era o que estava fazendo eles terem aquele julgamento precipitado, né? E quando nós olhamos para as palavras dele, isso é muito óbvio, é muito claro. Olha só o verso 17. Olha a comparação que eles fizeram. A iniquidade de Peor, quando foi Peor? Números 25. Números 25, o pecado na época de Balaão com as midianitas. A iniquidade de Peor é demasiado pequena para vós, da qual ainda não estamos purificados até este dia, embora houve uma praga na congregação do Senhor. Tinha passado 7 anos já tinha passado, eles ainda estavam lembrando. E mais ainda, eles não se limitaram a isso, verso 20. Não cometeu Acã, o filho de Zerá, uma transgressão com a coisa amaldiçoada, e não caiu a ira sobre toda a congregação de Israel? Aquele homem não pereceu sozinho na sua iniquidade. Então o trauma era, nós podemos acabar sofrendo o resultado do que vocês estão fazendo. Não foi, apesar de, outra vez eu digo, com certeza não eram pessoas mal intencionadas, mas estavam tão zelosas pela sua segurança que não focaram na segurança dos outros. E a questão não é não resolver o problema, né? É como eu vou resolver o problema. Exatamente. O problema precisava ser esclarecido, mas o caminho pelo qual eles estavam seguindo seria um caminho que ia levar a uma catástrofe. E até interessante, né, quando a gente olha, por exemplo, para Esdras capítulo 5, Tentanai, que é o governador da além do rio, da região ali de Jerusalém na época, quando falaram para ele, olha, os judeus estão aí construindo um templo, eles vão se rebelar. Ali o texto diz que, Esdras 5, ele procurou os líderes, se informou de tudo, e aí eles falaram, não, é porque no ano 535, um rei persa, o grande Ciro, permitiu. Só que logo depois, no ano 522, um homem nos impediu, o Esmerdes, aí se tinha informação mesmo que esse falso Esmerde
ocupou o lugar do filho de Ciro, que ia ocupar o trono mesmo, né? No caso ali, filho de Cambises. E aí, ele fez o quê? Ele escreveu para o rei, na época, que já era Dario, explicou o caso, buscou esclarecer todos os fatos, falou, Dario, vá até Babilônia, nos arquivos, ou seja, ele fez toda uma cariação antes de fazer uma acusação. E o mesmo a gente vê, por exemplo, em Atos 23, 35, quando os judeus acusam Paulo para o comandante Lísias. E aí ele fala, olha, a hora que os seus acusadores de maneira formal apresentarem a acusação, eu vou olhar o que acontece. E no capítulo 24, 22 em diante, quando ele foi levado para Cesareia e foi ali julgado por Félix e tudo mais, Tértulo, um advogado dos judeus, e Paulo apresentaram a defesa, e foi contraditório. E Félix, que era um ímpio, pegou e falou assim, olha, eu agora vou esperar, só vou resolver esse caso quando Lísias chegar. E aí eu vou me inteirar de tudo. Ou seja, nem o ímpio Félix quis julgar Paulo ou absolver ou condenar antes de ter toda a clareza da situação. E aí quando se chegaram as informações, ele viu que não tinha motivo, e ele ia até soltar, mas Paulo então apela para César, etc. Agora é interessante que o povo de Deus ali, em Josué 22, não fez isso, né? Ou seja, agiram mais emocionalmente do que esses homens que eram romanos e ímpios. Exato. É triste isso, né? E, como eu dizia, pode acontecer com qualquer um de nós e devemos vigiar. A lição traz uma pergunta de meditação que diz: todos temos experiências negativas do passado, que moldaram a maneira como lidaremos com incidentes semelhantes no futuro, que você estava dizendo. Isso é até científico, né? Aquilo que aconteceu no passado é o que nós somos hoje. Nossas memórias nos formam, né? Como a graça de Deus pode nos ajudar a garantir que as tragédias de nosso passado não determinem a maneira como tratamos as pessoas? Isso é uma pergunta para nós meditarmos e buscarmos realmente de Deus isso. E sempre desconfiarmos do sistema 1. Ele sempre quer responder rápido. Então, nunca responda de primeira. Dê tempo para que o sistema 2, racional, funcione. Só assim, ampliando um detalhe, é porque o sistema 1, ele foi feito por Deus também. É claro que sistema 1 e sistema 2 é uma nomenclatura pedagógica, a gente está falando do mesmo cérebro, né? Mas o sistema 1, na verdade, ele foi feito por Deus justamente para poder não existir um esgotamento mental. Imagina só, tudo aquilo que você faz no seu dia a dia. Imagina se tudo isso você precisasse deliberar para fazer. Você ficaria, ou seja, às 9 da manhã, você já estaria tendo que deitar, de tão cansado. Agora, o que a gente precisa entender é que tem coisas que pode ficar, sim, para a competência do sistema 1, que é os processos automatizados. Você pensa sem deliberar. Mas eu preciso ter consciência que tudo aquilo que envolve outros, que envolve questões morais, que envolve tudo aquilo que não eu, é importante que eu me conscientize que precisa ser deliberado, raciocinado em cima daquilo para não tomar uma decisão totalmente negativa. Realmente. Muito bem, então, vamos avançar para a lição de quarta-feira, que agora nós vamos ver um outro aspecto. Você quer comentar alguma coisa ainda no aspecto do erro das outras tribos? Não, tá. Bom, então vamos avançar agora para a atitude, para a reação. Até agora nós falamos sobre a ação equivocada, mas, ok, não podemos estar no lugar de quem tomou essa atitude, mas e se estivermos do outro lado, de quem recebe as falsas acusações? E, na verdade, a psicologia fala muito sobre isso, né? Uma pessoa nunca vai ser conhecida na sua ação. Ela sempre vai ser reconhecida na sua reação. Porque comumente, por via de regra, na maioria dos casos, não todos, a ação muitas vezes é premeditada. Mas a reação, ela tende a ser involuntária. Ou seja, quando você vê, você já falou. É igual alguém te dar uma fechada no trânsito. Você nem pensa, pum, já buzinou. Você talvez nem precisava ter buzinado. Então nós conhecemos uma pessoa na sua reação, que é o que a gente vai ver aqui. Sim, com certeza, né? E é comum que muitas pessoas, uma grande maioria, não saiba lidar com crítica. E ainda mais se é uma falsa acusação. Se uma crítica já é complexo para muitos receberem, imagina uma falsa acusação. E então, em vez de calmamente as pessoas tentarem guiar outros à razão, como nós vamos ver aqui na história, elas mesmas perdem a razão por causa da crítica que os outros fizeram, que às vezes é infundado. E aí você se submergiu mais baixo do que a pessoa estava te acusando, né? Só um detalhe, moço, me perdoa, que somente agora eles vão falar. Depois de tudo, né? Eles ouviram tudo, acusações, e é claro que por mais que a história seja ampla,
mas ela é lacônica, ou seja, objetiva, curta, por mais que estejamos estudando toda a perícope. Mas é claro que isso aqui não durou 10 segundos, 20 segundos. Eles ficaram ouvindo esses desaforos por minutos. Pessoas vociferando, acusando, aquela atitude agressiva, e é muito interessante. Foram chamados de rebeldes, de apóstatas, de desleais, de anticristãos ali, enfim, tudo, e eles quietinhos. E depois de terem ouvido tudo, analisaram tudo, como diz o capítulo 7, 5 de Neemias, que Neemias foi atacado. Aí o texto diz assim, que ele considerou tudo que ouviu no seu coração, permaneceu em silêncio um tempo e depois respondeu. E eles não puderam refutar o seu argumento. Olha só. Então o que eles fizeram é que ficaram quietinhos, só ouvindo, e agora... Agora sim eles tomaram a atitude de responder, né? Não vemos aqui uma referência de que eles começaram a gritar, e não porque a Bíblia não menciona esse tipo de coisa, nós vemos várias vezes. Paulo falando, o pessoal começa a gritar, mostrando a irracionalidade. Aqui eles ficaram realmente em silêncio todo esse tempo. Sóbrios, mas pode ler. Exato. O verso 21 diz, então os filhos de Ruben e os de Gade, a meia tribo de Manassés, responderam e disseram aos cabeças dos milhares de Israel, o Senhor, Deus dos deuses, o Senhor, Deus dos deuses, ele sabe, e Israel saberá. Se for em rebelião ou em transgressão contra o Senhor, não nos poupe neste dia. Eu achei muito interessante. Eles foram direto ao ponto na acusação. Eles não tentaram, como nós já estamos dizendo, não tentaram rebater dizendo, vocês falaram de um jeito muito ruim. Seus grosseiros. Não é assim que se faz, não pode vir desse jeito. Eles foram ao ponto, bem, vamos ser racionais e calmos. Nós não vemos aqui em momento algum irritação, porque nós vemos aqui o jeito que os outros falaram, nós não fala qual é o sentimento, mas dá para sentir através das letras. Dá para sentir. O sentimento que está sendo expresso ali. Eles estão sendo claros, olha, o Senhor sabe, e se é em transgressão, que Ele não nos poupe, ou seja, nos entregamos ao juízo de Deus nesse momento. Porque se nós confiássemos no juízo de vocês, já estaríamos mortos. Então é uma coisa bem interessante. Mas eles colocam aqui, não falaram isso, tá? Isso eu adicionei de maneira própria aqui. E eles vêm explicando que não foi para isso. Verso 24. Pelo contrário, se não fizemos pelo temor desta coisa, dizendo, no tempo por vir, os vossos filhos poderão falar aos nossos filhos, dizendo, o que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Eu não vou ler tudo porque é um longo texto, mas basicamente eles tinham medo de que o afastamento que foi mencionado no princípio, do povo de Israel do lugar de culto, colocasse eles à margem do povo de Israel, ainda mais por ter algo geográfico dividindo as tribos, né? Eles poderiam então ser, em algum momento futuro, considerados como de fora. Esses aí não fazem parte daqui, eles quase nunca estão aqui, a gente nunca vê eles. Então isso poderia causar uma divisão que eles temiam, porque eles queriam ser parte do povo de Deus. Então eles colocaram ali um altar como um memorial. E aqui está o ponto que o povo de Israel não se atentou. Os altares não eram só para sacrifício. Foi feito um altar memorial, assim como Josué fez, assim como Abraão, Jacó, todos faziam isso. E foi feito isso nesse momento. E eles explicam isso para o povo. E apenas algumas lições, Silvia, que eu colocaria aqui, que é interessante nós aprendermos. A primeira está em Provérbios 15:1. Esse texto fantástico. O qual é o texto para memorizar dessa lição. Que diz o quê? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Exatamente. E no final da história nós vemos exatamente que o furor foi desviado. Ou seja, se nós confiamos que estamos na retidão, se nós temos plena certeza disso, né, nós entregaremos o caso a Deus, sem ira, sem tentar se defender, né, como eles fizeram desde o começo, porque o mais importante não é que todos saibam que nós estamos corretos, mas que o juiz de todos saiba que nós estamos corretos. Isso traz paz. Você não responde de maneira irada, não responde na mesma moeda, né? Na mesma maneira como vieram te acusando. Uma segunda que eu diria está em 1 Samuel 24:12. O que diz lá? Vamos ver lá rapidamente. 1 Samuel 24:12. 3 lições que eu captei que nós podemos aprender da resposta desses homens. Se você encontrou, pode ler para nós. 24:12. 24:12. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Certo, meio que reafirma um pouco o anterior, né? Mas o fato é, eles disseram que o Senhor seja o juiz dessas coisas. Nós não vamos colocar aqui para nos defendermos e vocês não devem nos acusar. O Senhor sabe o que vai no nosso coração. E por último, em 1 Pedro 3:9, o que diz lá? 1 Pedro 3:9. São atitudes que nós devemos ter diante de falsas acusações.
1 Pedro 3,9. Isso. Diz o seguinte: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então, até a palavra herança meio que encaixa aqui, né? Ou seja, ele fala, não deis injúria por injúria, ou seja, se eles vierem falando dessa maneira, não responda da mesma maneira. Romanos 12, 21, se não me engano, fala assim, não se deixe vencer pelo mal, antes vence o mal com o bem. Então, nós segundo as Coríntios 13, 8, fecha, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Amém. Amém. Então, Moses, eu queria aqui na parte de quarta dizer o seguinte, esse texto, né, que foi utilizado, né, a resposta branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. Olha, esse texto, eu acho que ele resume a Bíblia no que diz a relações humanas, né? Eu me recordo uma vez que eu estava no Rio de Janeiro, morava por lá, eu estava dando estudo bíblico. Estava de moto e uma pessoa toda hora queria me ultrapassar, buzinava, e aí eu peguei e falei uma palavra dura. Falei, passa por cima, você está com pressa? E a pessoa ficou ainda mais irada, e se tivesse uma arma, teria me dado um tiro. E na prática eu vi ali como que a palavra dura suscita a ira. Em outro momento, em outra cidade, aqui em Piuí até... Já convertido. Já convertido. Já convertido. Mais calmo, saí do Rio de Janeiro porque mais calmo. Usando o sistema 2. Usando o sistema 2. Sem querer, eu dei uma fechada em um carro. E estava devagar, não teve perigo de nada, foi num cruzamento, uma cidade pequena, e a pessoa, mas buzinou com tanta força e começou a xingar, aí os carros se aparelharam assim, e ele botou o dedo assim para fora, né, e xingando. E aí eu olhei para ele assim, no fundo dos olhos dele, falei assim, me perdoa. E ele, que perdão nada, você tá com o olho, tá aonde? Você quase bateu no meu carro. Falei, olha, me perdoa. E aí ele ainda ficou falando, falei, olha, eu não quero sair daqui sem ter a certeza do seu perdão. Olhando no olho dele. E aí ele baixou a cabeça e ele falou, não, na verdade, me perdoa você. Que eu tô com um problema, acabei de discutir ali, tô sem cabeça, me perdoa. Vai, por favor, vamos. Ou seja, na prática isso, a resposta branda desvia o furor. E foi isso que aconteceu. Olha que a senhora White comenta falando sobre a resposta dessas tribos. Na página 520 do Patriarca diz assim, a sabedoria mostrada pelos Rubenitas e as outras duas tribos é digna da mais ampla imitação. Uau. Grande lição. Ao mesmo tempo em que procuravam honestamente promover a causa da verdadeira religião, eram julgados falsamente e censurados com severidade. Não manifestaram, todavia, nenhum tipo de ressentimento na sua argumentação. Uau. Ou seja, a nossa leitura aqui, que você estava correta. Ou seja, não tiveram nenhum tipo de ressentimento. Sobriedade, senhor de si. Daniel estando no fundo daquele fosso, Daniel 6. Dario meteu ele lá dentro, selou com o anel. E no dia seguinte, Daniel, dá-se o caso do que o seu Deus te salvou? E Daniel responde lá de dentro do fosso. Salvou sim, rei, mas não graças a você. Daniel disse, ó rei, vive para sempre. Com respeito. O meu Deus achou inocência em mim, quanto a você e quanto a ele, e me protegeu. Senhor de si, sóbrio, ainda que estivesse numa situação tão vulnerável. Então, essa questão de perdermos a cabeça muitas vezes diante de algum tipo de acusação, e quando esboçamos um repertório totalmente inapropriado para um cristão, na verdade, isso não é justiça. Isto é a paixão humana tomando conta do nosso ser e dominando as nossas palavras. E é interessante que o objetivo que nós temos, na verdade, ele não é alcançado, e é interessante, não é uma questão de mudar de objetivo, o objetivo é o mesmo, você quer convencer aquela pessoa de que ela está errada. Mas existem dois métodos, o primeiro é esse, diretamente, embate, você dar argumento contra argumento. Tentar gritar mais alto. Quem sabe assim ela percebe que, na verdade, quem está errado é ela. Mas na história do Silver no carro, nós vimos que quem reconheceu que estava errado no final? A própria pessoa. E querem ver isso aqui também? Olha só o verso 31. E disse Finéias, o filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e de Manassés.
Hoje percebemos que o Senhor está no meio de nós, porque vós não cometestes essa transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Ou seja, qual seria o erro dos filhos de Israel? Atacar os seus irmãos sem causa. Exatamente. Se eles houvessem entrado em guerra, teria sido um pecado muito grande, o Senhor não deixaria isso passar impune. O Senhor teria repreendido severamente o povo de Israel. Então eles reconheceram que eles livraram eles de serem punidos, né? Então, para nós vermos que a palavra branda, ela alcança o objetivo final de maneira mais completa. Você pode até deixar outra pessoa sem argumentos, mas ela vai ter aceitado o que você disse? Ou ela simplesmente não vai ter como continuar a briga, né? Nós vemos aqui que a palavra branda realmente desvia o furor e, mais do que isso, convence a pessoa do erro dela. Exatamente. E até interessante, né, Moses? E depois dessa linda argumentação, capítulo 23, verso 1 diz assim: e sucedeu que depois disso foi dado repouso. Depois de tanta... Ou seja, estavam na terra prometida, mas não tinham o repouso. Mas, e também no sentido assim de fazer o fechamento dessa resolução desse problema. Aqui é uma brincadeira que eu estou fazendo, né? É quando você tenta discutir um assunto com a esposa, e aí você tem duas opções. Você vai ter uma boa noite de repouso, se você usa o sistema 1 e o sistema 2 dentro da sua legítima esfera de funcionalidade, ou você não vai ter uma boa noite de repouso se você partir para briga e para confusão. Realmente. Então, ou seja, quando a gente aplica Provérbios 15:1, o que nós vamos ter? Uma boa noite de repouso. Amém. Amém. Muito interessante, muito bom. Bom, então, vimos aqui a resposta deles, né? Realmente agora nós tivemos um exemplo a seguir, diferente dos que nós estudamos anteriormente até agora. E agora nós vamos avançando para a última lição, a lição de quinta-feira. E eu já quero fazer um chamado para você, se você está achando interessante esse conteúdo. O título de quinta-feira é Resolução de Conflitos, e na verdade a lição inteira trata sobre resolução de conflitos. Se você conhece alguém que administra pessoas, que é líder em algum setor, seja na igreja, seja em trabalho, seja para a sua própria família, nós sabemos que todos precisamos aprender a lidar com conflitos. Isso é extremamente essencial para uma boa comunicação e até para o crescimento cristão na graça. Então, compartilhe esse vídeo, pode ser esse o seu trabalho missionário desse dia. Vamos avançar então. É interessante, Moses, que, bom, eu estou no meu último mês da minha pós-graduação em neurociência, né? E interessante que ontem, né, na aula que eu assisti ontem à noite, entrando nesse campo de resolução de problemas, o professor que estava ali dando a aula, EAD, né, eu faço à distância, ele diz assim que o resultado, que pode ser positivo ou não na resolução de um problema, vai partir da sua premissa. Ou seja, qual é a minha motivação final em tentar resolver essa situação? Se a sua motivação é trazer realmente o entendimento, a inteligência, a proatividade e aceitação naquele conflito, se essas for sua premissa, você não vai entrar naquele campo de batalha apaixonado. Por quê? Porque você tem um objetivo nobre, você quer instaurar a paz, você quer trazer a clareza daquelas questões. Mas se o seu objetivo é degladiar, ferir e expor a pessoa por causa de mágoas, a sua premissa vai te fazer ter uma construção argumentativa totalmente diferente. Então, diante de uma situação que eu preciso resolver, eu preciso pensar antes. O que me move a entrar nesse conflito para resolver esse problema? Se é mágoa, se é apontar o dedo, se é porque você foi ferido, você pode ter certeza que vai piorar a situação. Agora, se o objetivo genuíno é instaurar a paz para poder ter um bom repouso, as suas construções ali que vão acontecer de argumentação vão ser de um nível totalmente diferente. E é interessante que isso, né, não só a Bíblia ensina, mas a ciência corroborando com isso, né? Realmente, muito interessante. Aqui diz assim, no verso em Tiago 1, versos 19 e 20. Continuando ainda, né, o assunto. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio em falar, tardio em irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. E o que nós queremos operar? O que nós queremos que seja operado? A priori, deveria ser a justiça de Deus. Exatamente. Diga-se de passagem que deveria ser a justiça de Deus. Ou seja, se nós temos isso como primeiro, nós vamos evitar o quê? Falar rápido demais, ser impetuosos, vamos ser tardios para falar e tardio para se irar. Isso está na premissa. Moço, você já teve que lidar com algum problema com alguém que, enquanto você falava sobriamente, você
pressentia claramente que a pessoa não estava nem ouvindo o que você estava falando, mas estava Na pensando próxima frase na dela. próxima argumentação? Sim, com Eu acho que certeza. todos já passamos por isso, né? Sim. E especialmente lidar com problemas, tentar resolver situações, isso é muito comum, né? E às vezes a gente está do outro lado até, né? Às Pois vezes é. é você falando e eu aqui pensando, não, é que eu vou usar isso, vou falar aquilo, naquele dia ele fez aquilo. E aí quando você termina de falar, mas... Ou Exatamente. seja, Ou seja, sempre temos que trazer para nós esse pensamento, né? Nunca sempre imaginar que somos nós os que estamos sendo os afetados. e Tiago 1,19 fecha muito bem. Qual justiça eu quero operar, a minha ou a de Deus? Se for a minha, eu já estou reprovado. E se for de Deus, eu vou usar as O ferramentas método de Deus. Exatamente. Bom, muito bom. Eu creio que essa lição está tendo muitos ensinamentos, né? Glória a Deus por isso. Avançando um pouquinho ainda mais aqui, a lição de quinta ela traz 6 pontos aqui bem interessantes sobre resolução de conflitos, né? Uhum. Vamos passar alguns aqui. E por mais, apesar do erro que nós vimos lá no começo, nós podemos também observar que o ímpeto deles não era realmente aquilo que era o desejo sóbrio deles. Uhum. O desejo sóbrio deles não era simplesmente ir lá e destruir as outras tribos. Isso foi um ímpeto de zelo sem entendimento. Aqui é um exemplo claro de uma pessoa que agiu movida por zelo sem entendimento. Exato. Eles não tinham o desejo, nós queremos destruir os nossos irmãos. Tanto é que uma das coisas que eles disseram é, se a terra de vocês está muito ruim, por que vocês não vêm morar entre nós? Eles chegaram a mencionar isso, né? O verso 30, a resposta deles aqui diz, apareceu-nos bem aos olhos, ou seja... Exato, eles estavam apaziguados. dispostos, né? Eles tomaram a iniciativa errada, mas estavam dispostos a conseguir a paz no final. Né? Isso é muito interessante. Isso foi bom e é até interessante ver como que, desde que Josué tomou conta do povo, houve uma grande união neles. Né? Moisés, coitado, passou a maior dificuldade com o povo completamente... Porque lidar com pessoas mais velhas é sempre mais difícil. É verdade, tem esse ponto. Ele pegou só de 20 anos para baixo, né? Então... e nós vemos realmente o resultado de que não houve grandes problemas durante a administração de Josué. Isso foi muito bom. E detalhe, antes de entrar na Terra Prometida, é um estado que o povo de Deus deve alcançar mais plenamente do que eles alcançaram aqui. Porque aqui ainda houve um resquício que mostrou o que estava, como estavam seus corações. Né? Exatamente. Mas o povo de Deus, prestes a entrar em Canaã Celestial, já às portas, deve encontrar uma maior unidade ainda no Espírito. E bem, a paz e a união são coisas... Isso aqui eu achei muito interessante. A paz e a união são coisas impossíveis entre homens pecadores. Entre homens que estão em pecado. Na verdade... Jesus disse, né? A minha paz te dou. Exatamente, é uma boa observação. Mas, voltando ao livro de Efésios aqui, isso é tão impossível que é descrito como? Qual a palavra que Paulo usa em Efésios para descrever a união? Mistério. Ela fala do mistério que une o céu e a terra, o mistério que une os irmãos, o mistério. É um grande mistério. Ou seja, a união é algo impossível humanamente falando, olhando para o espírito humano. Se dependesse do espírito humano, haveria guerra e destruição, como seria nesse caso aqui, né? Mas, o que diz Mateus 19:26? Para os homens isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Portanto, a unidade é possível entre nós. Não só possível, mas necessária para que venha o derramamento da chuva serôdia sobre nós e possamos, por fim, entrar na nossa terra prometida, né? Então, cada vez que problemas são resolvidos de maneira pacífica, nós podemos louvar a Deus por isso. E foi exatamente o que eles fizeram. Quando nós olhamos o restante dos textos, eles ficaram satisfeitos e louvaram a Deus. Eles agradeceram a Deus pela resolução do problema. Olha, e como isso é maravilhoso, né? Eu já passei por situações onde eu estava envolvido, gerindo, mas também envolvido em diálogos muito complexos. E como é gostoso quando você chega no final desse diálogo, você pode abraçar, apertar a mão, olhar no olho, sentir todo aquele problema assim dissolvido na terra e a paz instaurada, né? Amém. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Isso é um sentimento celestial. Eu acho que é esse tipo de coisa que você sente no céu, né? É esse sentimento que nós deveríamos procurar, né, e ter como finalidade. E bom, eu creio que já aprendemos muito dessa lição, mas eu gostaria de saber se você tem mais alguma coisa a dizer com relação à quinta-feira, senão eu vou ler alguns pontinhos aqui. Não, já está bem explorado e para o tempo também não ficar tão extenso. Certo. Bom, então a lição traz alguns pontos que eu creio que não necessitamos levar como um checklist, mas se você prefere e funciona dessa maneira, assim como eu funciono muitas vezes, esses conselhos são importantes. Nós devemos sempre buscar o diálogo em vez de reprimir os pensamentos até que as emoções se explodam e não sermos indiferentes quando os problemas surgem. Isso é uma coisa certa. Outro ponto, mesmo que alguém esteja convencido da sua própria avaliação, não devemos tomar conclusões precipitadas. E outra coisa que nós podemos aprender aqui,
conversar sobre os problemas reais ou aparentes. O que são problemas reais ou aparentes? O que era o problema real e aparente neste momento? Um suposto altar. Mas eles já julgaram apostasia, então isso passou do ponto de julgamento deles, né? E, por fim, aqui nos coloca... Não, tem mais 2 pontos ainda. Estar disposto a fazer um sacrifício para alcançar a unidade. Estar disposto a abrir mão daquilo que é seu para que a unidade seja estabelecida. Nós vimos isso nessa história. E, por fim, nós podemos aprender a não responder de maneira irascível ante falsas acusações e louvar a Deus quando os problemas forem resolvidos. Um detalhe que a lição traz aqui que eu creio que é importante também, já que essa lição falou muito sobre a unidade, sobre um mesmo sentimento, é que a unidade não pode ser um argumento para ignorar a verdade ou abandonar princípios. Então, em prol da unidade, agora eu vou deixar os princípios verdadeiros e vamos nos unir, todos para não haver briga. Não é desse tipo de unidade que está falando. A situação é diferente. Mas a lição mesma traz isso aqui, eu gostaria de ler. Entretanto, a disciplina da igreja, está falando justamente de igreja disciplinando membros, deve ser sempre o último e não o primeiro recurso. Depois que as tentativas de reconciliação e assistência pastoral com base na palavra de Deus falharem, então deve ser aplicada a disciplina. Como nossas igrejas seriam diferentes se esses princípios simples fossem aplicados de maneira consistente? E nós conhecemos, o Silverino conhece casos, infelizmente, que acontecem, né? De pessoas que foram excluídas da igreja sem nem saber a razão, nem ser advertidas quanto a isso. E eles estão aqui cometendo, quando os líderes da igreja, que são passíveis de erro, assim como eu disse, todos os grandes heróis da Bíblia, a Bíblia está aqui para mostrar que eles são fracos. As duas faces. Exatamente. E da mesma maneira, nós podemos ter certeza que os líderes da igreja hoje não são melhores do que Josué, não são melhores do que Finéias, que Davi. Todos têm suas forças, mas todos podem cometer erros. E que você, na sua igreja, faça a diferença nisso. Lembrando sempre dessa história, lembrando-se que primeiro o caminho é o do diálogo, na palavra de Deus, e só por último, então, uma aplicação de disciplina realmente. E na verdade todo o capítulo permeia essa ideia, né? Na verdade é que nós estamos falando da igreja, ou seja, esse capítulo também é um capítulo eclesiástico, né? Estamos falando sobre a igreja de Israel. E a postura da conferência geral aqui nesses dias foi de muita insensatez, ou seja, os líderes foram para poder dizimar essas 2,5 tribos sem ter a menor noção do que tinha acontecido. Ou seja, uma atitude totalmente imprudente, impensada, e isso acontece também. Às vezes eu fico pensando, tem um pastor, não vou falar o nome, mas do Maranhão, que ele falou que eu já fui membro da igreja dele no Maranhão e nunca morei lá, e que ele me excluiu porque eu era viciado em bebida alcoólica. Ou seja, a mais descarada mentira, porque eu ia pregar numa região lá, ele queria queimar a minha imagem para as pessoas não irem. E a mais descarada mentira, falou que eu tinha sido viciado em bebida alcoólica, ele teve que me disciplinar, e eu não me curei da bebida, então ele acabou me excluindo. Isso é ainda mais grave do que o que nós estamos vendo aqui. Né? Então, já muitas acusações tiveram contra a minha pessoa, contra o próprio IAG, então é interessante, e contra tantos ministérios, né? Pessoas e ministérios. Então é interessante pensar que é muito negativo quando a gente expõe a público uma tessitura de valores moral sem eu ter certeza do que eu estou falando. Isso é muito, muito grave, porque eu posso estar me colocando em total, eu posso estar me colocando totalmente em conflito com a vontade de Deus quando eu faço esse tipo de acusação. E é até interessante que aqui no verso 34 eles colocaram o nome desse lugar de Éder. Éder quer dizer o local do rebanho. Quando você olha um rebanho, claro que aqui eu penso no rebanho de ovelha, né? O rebanho de ovelha é um rebanho muito unido. Dificilmente você vai ver um rebanho de ovelha lutando entre si. Então, realmente, eles colocaram um nome que representava aquela experiência deles ali. Olha, como cristãos, ainda que nós estamos aqui e vocês estejam lá no local designado, é importante ter união, é importante ter unidade. E a unidade é o resultado de respeito. Se eu não respeito, eu não posso estar unido. Se você crê que essa pedra é azul e outro crê que aquela pedra é roxa, e isso não tem implicação para salvação nem nada, por que não podemos nos respeitar apesar desses detalhes? Então, ter unidade na diversidade é um elemento importante. Os discípulos se diferiam-se um do outro grandemente em personalidade de caráter,
Mas o Atos dos Apóstolos 16 diz que eles alcançaram a perfeita unidade, apesar dessas diferenças. Então, eu também faço essa leitura, esta aplicação, que o capítulo não está falando disso naturalmente, né? Mas eu faço essa aplicação também de a igreja não ser tão taxativa contra ministérios que ela não conhece também, porque ela pode acabar condenando ministérios que são genuínos, autênticos e, mais importante, que levam o selo da aprovação de Deus. E fariam em aprender com Gamaliel, né? Que era da igreja organizada e disse, vamos ter calma, não vamos falar contra aquilo que nós não sabemos o que é, porque podemos falar contra Deus. E se durar, é porque é de Deus. É de Deus. E durou até hoje. Né? Pois é. Então, 2000 anos depois, o cristianismo está aí. Ou exatamente. Seja, já passou no teste. Exatamente. Amém. Glória a Deus. Essa lição realmente foi recheada de bênçãos e de ensinamentos para nós. Agradeço por você ter assistido até aqui. Gostaria de fazer mais uma vez um apelo. Se você assiste o nosso canal, gosta dos vídeos e ainda não é inscrito, por favor se inscreva, não custa nada, é realmente um pequeno esforço que você pode fazer para nós chegarmos aos 40 mil inscritos e não faz diferença para nós uma cifra de número, mas significa que mais pessoas vão receber este vídeo como recomendação e você não vai ficar com a bênção sozinho. Deus te abençoe. Tem palavras finais, Sobrinho, para resumir? Bom, eu gostaria de agradecer em primeiro lugar pelo convite, foi maravilhoso estar aqui. Ou seja, hoje o Moses fez o papel do pastor e eu fiz o papel do Moses. Exatamente. Mas claro que eles já estão bastante desenvoltos na lição, mas eu gosto muito de participar também. Não participo mais por falta de tempo e sempre estar viajando. Mas o que eu posso dizer aqui para poder finalizar é que todas as histórias da Bíblia comportam inúmeras lições para cada um de nós. E talvez a lição de grande valor, a pérola de grande valor, na minha visão, porque cada um vai extrair aquilo que está mais relacionado à sua própria experiência. Mas o que, para mim, eu diria hoje, talvez daqui a um ano eu diria outra coisa, é que nós precisamos aprender a ter uma comunicação assertiva, nós precisamos aprender a ter uma definição também assertiva dos nossos próprios sentimentos e motivações, para que nós não caiamos na situação de estar lutando contra Deus, para que não venhamos a cair também no erro de atacar pessoas inocentes e até comprometer a imagem de uma pessoa inocente. Talvez não matamos, mas a senhora White diz que muitos de nós somos canibais do caráter alheio. Então que Deus possa nos livrar disso e nos dar uma semana abençoada. Amém. E que Deus nos dê aquela premissa que é a premissa suprema, que vai nos fazer atuar bem de um lado ou de outro, que é a premissa do amor. Amém. Que isso seja uma realidade para você, para mim e para nós. Amém. Deus abençoe. Vamos orar para concluir? Vamos. Oremos. Pai bendito e amado que está no céu, nós damos graças a Ti pelas muitas lições que encerrastes em Sua palavra para nós. Nós agradecemos porque na história de Josué podemos aprender melhor como resolver as dificuldades entre nós, entre os irmãos, e pedimos que nos dê a sabedoria e o tato necessário para que nós cheguemos a esta união, a esta unidade necessária, para que o Senhor volte logo, para que seu Espírito seja derramado e logo estejamos na nossa própria Canaã celestial. Nós damos graças e pedimos também que o Senhor abençoe cada um daqueles que assiste. O Senhor sabe suas necessidades e conhece os pedidos que são feitos aqui no chat, aqui nos comentários. Pedimos que o Senhor atenda segundo sua boa vontade a cada um deles. Nós entregamos todos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus te abençoe. Fica por aqui mais um programa Lições para a Eternidade. Até a próxima semana. IAG. Juntos avançaremos.